Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, Senhor, neste mundo ninguém é maior. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui de Olímpia. Estamos iniciando hoje esta formação mariana, uma Mariologia. Queremos dar as boas-vindas em especial aos irmãos e irmãs da UFS de Cuiabá, também de Brasília, que estão fazendo desse momento uma oportunidade de formação para toda a fraternidade. Sejam muito bem-vindos a todos vocês que se conectaram aí nessa live para fazermos essa reflexão. Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe de cada um de nós. Vamos iniciar então rezando uma oração que nós aprendemos muitas vezes já no berço, com as nossas famílias, nossos pais, nossos avós, que já desde cedo vão nos introduzindo nessa fé mariana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no Filho e Muito bem, então a nossa proposta é darmos início aí a essa teologia mariana, né? Uma reflexão sobre a Maria. E o principal objetivo que nós temos com essa formação é aprofundarmos na nossa fé. Aquilo que nós recebemos da nossa família, aquilo que nós recebemos como dom, como graça de Deus, e precisamos de novo alimentar esse presente, esse dom que nós recebemos. Então esse estudo tem por objetivo esse aprofundamento, né? Dinamizar a nossa fé, percebendo nela quais são os valores que nós precisamos sempre de novo ir cultivando. É isso? Então, São Francisco, claro, né? Nós sempre temos que partir dele, uma vez que somos franciscanos. São Francisco, ele diz assim, quando chega o pedido a Frei Antônio, que hoje conhecemos como Santo Antônio, quando chega o pedido para Frei Antônio ensinar teologia, São Francisco diz: tudo bem, pode ensinar teologia aos frades, desde que não percam o espírito de oração e devoção. Então é dentro desse espírito que nós vamos caminhar nesta segunda-feira e depois outras 2 segundas-feiras ainda, né? Dentro desse espírito de oração e devoção, fazendo esse estudo sobre a teologia da figura de Maria para nós. Então nós vamos adotar um caminho, né? Hoje nós vamos falar de Maria na Sagrada Escritura, sobretudo nos evangelhos sinóticos. Então o que nós entendemos como evangelhos sinóticos, né? O evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Então esses 3 evangelistas, esses 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque existem neles semelhanças, né, entre um evangelho e outro. Depois nós temos um 4º evangelista, que seria João, o evangelho de São João. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução, mas a teologia de João é bastante exigente, então nós vamos deixar para a próxima semana, na outra segunda-feira, e aí começaremos com a teologia de João sobre Maria, né? O evangelho de João. E dando continuidade com os dogmas. Então hoje nós vamos pegar os evangelhos sinóticos, fazendo aí algumas associações com o Antigo Testamento. Na próxima semana, segunda-feira, nós vamos tomar o evangelho de João e os dogmas, os 4 dogmas que a igreja propõe, né, como verdade de fé. E depois uma terceira aula, né, um terceiro encontro nosso, seria Maria na devoção franciscana. Como São Francisco se apropria
da devoção a Maria, né? Como ele se relaciona com a mãe de Jesus. E também vamos entrar um pouco nessa relação de Clara. Não dá para falar de Francisco, de franciscanismo, sem mencionar também aí a figura importante de Santa Clara, que é a mulher, a figura feminina do nosso carisma. Então, nós vamos caminhar mais ou menos dentro dessa proposta: Sagrada Escritura, doutrina da Igreja e a teologia franciscana sobre Nossa Senhora. Então, hoje, como nós vamos tratar das Sagradas Escrituras, seria interessante que você tivesse aí a Palavra de Deus, né? A Bíblia em mãos. Nós vamos citar algumas perícopes, né? Alguns trechos, alguns versículos bíblicos, e seria interessante que você acompanhasse. Ou também, se você quiser deixar, né, para que depois esse vídeo ficará gravado aí na página da paróquia, então você pode retomar esse vídeo e aí ir consultando na Sagrada Escritura, tá certo? Nós vamos deixar as perguntas, caso vocês tenham, a partir da explanação, para responder na próxima semana. Então, a gente vai dar início já respondendo as perguntas de hoje. É até uma oportunidade da gente trazer novamente à memória todo o conteúdo que nós vamos estudar nesta noite. Bom, então vamos aí nas Sagradas Escrituras e vamos partir daquilo que nós já estamos acostumados. Quando nós falamos assim de Maria, da Mãe de Jesus, Nossa Senhora, qual a oração que nos vem à cabeça? Essa oração que nós começamos, a oração da Ave Maria, né? É essa oração que vai formando desde muito cedo a nossa espiritualidade mariana. Então nós vamos partir dela. E com essa oração nós vamos perceber na Sagrada Escritura aquilo que é, sobretudo, a teologia no Evangelho de Lucas. Então nós vamos começar do Evangelho de Lucas, depois vamos para o Evangelho de Marcos e terminamos ali no Evangelho de Mateus. Nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito é Marcos, depois Mateus e depois Lucas. Mas nós vamos começar por Lucas porque é um terreno onde nós temos mais familiaridade, né? Sobretudo com a oração da Ave Maria. Nós sabemos também que a oração da Ave Maria, a primeira parte, sobretudo, ela é um compilado das duas saudações. A saudação do anjo Gabriel a Maria e depois a saudação de Isabel a Maria, né? Então, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Essa saudação é o anjo Gabriel que faz a Maria. E depois nós temos ali a saudação de Isabel, né? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, né? Então nós temos aí essas duas figuras importantes para entrarmos na teologia mariana. Primeiro, o anjo, que faz o anúncio da encarnação, e depois Isabel, né? Essa grande mulher também na Bíblia e na história da salvação que se relaciona ali com Maria. Então nós vamos tomar primeiro aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Se você está aí com a sua Bíblia, pode tomar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Nós sabemos que a Sagrada Escritura ela foi traduzida de diferentes modos, né? Mas o essencial sempre está em todas as traduções. Para essa reflexão, nós vamos tomar a Bíblia edição pastoral, né? Porque ela é mais comum a todas as pessoas. Então, quem tem a edição pastoral vai ver que a linguagem é igual, né? Se você tem a Bíblia Ave Maria, a Bíblia O Peregrino, a Jerusalém, a CNBB, a tradução ela tem uma diferença, mas o sentido é o mesmo, né? Não muda. Então, nós vamos buscar sempre falar do sentido. Então, vamos partindo aí do texto bíblico, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação
queria dizer. Então nós temos aí duas importantes informações. Primeiro, nós temos o nome da Virgem. Lucas escreve ali: o nome da Virgem era Maria. Não podemos perder de vista que nós estamos num texto, nós estamos ali na conjuntura dos hebreus. Né? Os hebreus, a força do nome é muito forte. Não se dava um nome qualquer. Achei bonito o nome tal, então vou dar esse nome para minha filha ou para o meu filho. Não. Os hebreus eram muito sérios na escolha do nome. Porque o nome significava a missão daquela pessoa. Então, o nome ele tinha um significado todo próprio, que precisava ser respeitado. Né? Então, nós temos aí o nome de Maria, que tem uma raiz egípcia e uma desinência hebraica. Então, a raiz egípcia Mri, né? Mri, dá a primeira sílaba, e depois uma desinência hebraica, Yah, que seria uma abreviação de Deus, né? De Senhor, de Yahvé. Yah, Yahvé, é uma abreviação. E a raiz egípcia, Mri, seria amada, preferida, querida. Né? Então, o nome Maria é a querida de Deus, a amada de Deus, a preferida de Deus. Esse é o significado do nome Maria. E a Virgem chamava Maria. Esse é o nome da mãe de Jesus. E aí depois nós podemos entrar então na saudação do anjo. Percebam que o anjo chega e diz: alegra-te, ave. Ave é uma tradução da Bíblia Ave Maria e que nós usamos com maior propriedade, né? Nós sempre começamos a oração da Ave Maria, Ave Maria, né? Não falamos alegra-te Maria. Então esse ave, esse alegra-te, vem do grego haire, né? Hairo Maria, né? O grego ele reza desse modo, Hairo Maria. Esse Hairo, ele tem uma força toda própria. E também a próxima parte da saudação, Ave Maria cheia de graça, é um complemento dessa palavra Hairis, né? Seria Hecharitomene, né? Então essa parte cheia de graça, ela tem a mesma raiz do alegra-te. Então disso nós podemos dizer que esse termo, tanto da alegria quanto da cheia de graça, eles têm a mesma raiz no Hairis, né? Haire Maria, Hecharitomene. Então nós temos aí do grego, do original grego, essas duas expressões. Então por isso nós podemos dizer que Maria é essa cheia de graça. Só que essa cheia de graça, ela tem o início da saudação como alegra-te, Hairis, Haire, Hairo, Maria, Hecharitomene, né? Claro que isso aí são só termos gregos que vocês não precisam nem decorar isso, né? Só assim, a título de estudo mesmo que nós estamos usando. Então, a partir disso, nós podemos dizer que a palavra alegria e graça, cheia de graça, elas se confundem, certo? Então, nós temos alegre, cheia de graça, como uma mesma raiz. Por isso nós muitas vezes quando encontramos uma pessoa muito engraçada, nós também entendemos aquela pessoa como alegre, não é? Cheia de graça, alegre. Se nós encontramos uma pessoa que não é engraçada, uma pessoa sem graça, nós percebemos que aquela pessoa não tem uma alegria. Então, a tradução de graça, ela se confunde muitas vezes com a tradução alegria. São duas palavras com quase o mesmo significado. Junto disso também, dessa palavra graça, nós temos a palavra beleza. Maria é a toda bela, toda pulcra, né? Já indo agora para uma saudação latina. Toda bela. Então, por isso, quando nós encontramos uma planta bonita, a gente diz o quê? Como ela é graciosa, né? É cheia de graça, é bela. Ou quando nós vamos
pela rua, encontramos uma criança, nasceu uma criança, a gente vai fazer uma visita, a gente chega e diz o quê? Nossa, que gracinha! Graça, gracinha, né? É um modo também de expressar graça enquanto beleza. São duas palavras que têm aí esse mesmo significado. E também um terceiro significado para graça, nós podemos encontrar dom. Dom. Por exemplo, nós vamos distribuir alguma coisa e aí chega uma pessoa e pergunta: Frei, é de graça? Né? Ou seja, isso daí é gratuito? Vocês estão oferecendo sem querer nada em troca? Então a palavra dom, gratuidade, ela também tem essa ligação com graça, né? Graça sendo lida a partir da alegria, da beleza e do dom. Então são três atribuições que nós podemos sim fazer a Maria. Ela é a cheia de graça, ela é a cheia de alegria, ela é a cheia de beleza, ela é a cheia de gratuidade, ela é cheia do dom de Deus e cheia também da doação, né? Ela recebe de Deus o dom e entrega aos outros esse dom. Nós podemos tomar como exemplo quando ela vai apressadamente visitar Isabel. É um dom, né? Ela recebe de Deus uma graça e ela vai também doar essa graça a Isabel, sua parenta. Então, são esses modos aí que nós temos de saudar a mãe de Jesus, a cheia, a completa, né, de graça. Nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, diante de um grande dom, né, de um ato supremo de amor. Deus está prestes a encontrar a humanidade. O anjo vem para saudar essa mulher. O anjo vem para saudar esta pessoa que será também responsável por trazer ao mundo a salvação, que é Jesus Cristo. Então, quando nós estamos meditando o mistério da encarnação, quando nós estamos refletindo essa figura importante de Maria, nós estamos diante desse ato sublime de Deus. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho amado. Então é o amor de Deus que vem ao encontro da humanidade e ama. É o Criador que encontra com a sua criatura, a criatura escolhida, a criatura cheia de graça. É Deus, o Senhor, que vem ao encontro da serva, aquela que se colocou a serviço, aquela que entendeu que a missão era ir ao encontro do outro e cuidar do outro. Nós temos aqui o encontro do amante. Amante é aquele que ama, e da amada. Aqui nós vamos ter também uma figura da igreja, né? Esse encontro do amante e da amada, Deus e a mulher Maria, aquela menina de Nazaré. Então, isso tem que inflamar o nosso coração, isso tem que nos provocar em nossa espiritualidade, perceber essa grande ação de Deus. Deus nos olha com amor e nos entrega em Maria o seu Filho Jesus. Ele poderia escolher infinitos modos de trazer Jesus ao mundo, mas ele escolheu Maria, a cheia de graça. E isso é princípio da nossa fé, né? Nós olhamos a encarnação também olhando para Maria, porque é esse encontro que vai mudar a face da terra. Foi a partir desse encontro que tudo se fez novo, tudo se renovou, tudo tomou uma forma nova. Agora é interessante porque o anjo ali, ele demonstra também um maravilhamento. Ele fica maravilhado diante de Maria. Percebam que ele diz: alegra-te, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não é um qualquer, não é um ser qualquer que veio ao seu encontro, veio ser em você. É o próprio Deus, é o próprio Senhor que está, Ele é contigo. Essa percepção deve nos ajudar também na nossa espiritualidade mariana, deve nos ajudar também a percebermos o mundo, percebermos as nossas relações, percebermos o nosso sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro, sempre a partir desse encontro maravilhoso de Deus do Criador com a sua criatura, do Senhor com a serva. Então, o Senhor é contigo.
A mulher que é alegre, bela, é um dom, ela é cheia de graça, ela tem consigo o Senhor. Nós estamos falando da mulher Maria, mas podemos aqui também fazer uma atualização para cada um de nós. Todos nós, quando nos colocamos nessa atitude de acolhida, nos colocamos nessa atitude de deixar Deus ser em nós, nós fazemos a experiência das suas maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas, disse Maria no Magníficat, né? Então, essa atitude do cristão, né? Essa atitude que nos coloca diante do mistério, abertos, para sermos também movidos por Ele, nós aprendemos também de Maria, a jovem de Nazaré, que disse o seu sim, e a partir desse sim mudou a face da terra. Então, aqui nós precisamos ter também uma outra percepção. Qualquer mariologia, estudo sobre Maria, né? Mariologia, estudo sobre Maria. Qualquer mariologia, qualquer devoção mariana, qualquer oração que nós façamos, né, à Mãe de Jesus, ela nunca pode ser simplesmente mariana. Ela tem que ter relação com a Trindade. Maria, por si só, ela é uma mulher. O que faz dela grande é essa relação com a Trindade. Então, a nossa devoção mariana, a nossa mariologia, tem que sempre partir de Deus, de Jesus. Ele é o centro da nossa fé, né? Nós somos cristãos, então o nosso centro maior é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência primeiro. Então, a devoção a Maria tem que necessariamente estar ligada à devoção a Jesus. Não só uma devoção do devotar, mas o estar ligado, né? Do permitir que Ele seja em nós. O Senhor é contigo, disse o anjo a Maria, e o Senhor é conosco. Nós temos que dizer todos os dias, ao acordar e ao dormir, para termos sempre essa percepção de que Deus é o centro, né? Ela é cheia de graça porque ela tem com ela o Senhor da graça. Ela é cheia de alegria porque o Senhor da alegria se fez presença nela. Ela é a cheia de beleza porque o todo belo fez-se morada nela. Ela é um dom de Deus porque Deus veio para ela como dom gratuito. E a partir disso, ela se faz também dom a cada um de nós. Então é no Senhor que está o centro da nossa fé. Por isso nós podemos afirmar com toda tranquilidade, nós não adoramos Maria, nós não temos ela como deusa, né? Nós ouvimos no início aquela música bonita do Padre Zezinho. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, nesse mundo ninguém foi maior. Então a nossa gratidão a Maria é porque ela é também participante da história da salvação, porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela encontrou grande graça diante do Senhor. Então, se o anúncio do anjo já traz essa riqueza de detalhes no Evangelho de Lucas, nós podemos fazer uma reflexão mais profunda também do Evangelho de Lucas ligado ao Antigo Testamento, ou poderíamos dizer o Novo com o Antigo, ou o Segundo Testamento com o Primeiro, né? Então nós falamos ali do Caire, né? Ave, alegra-te. Então isso daí nós já temos uma consciência que significa alegria, significa graça, significa dom, significa beleza. Esse alegra-te, nós encontramos esse anúncio do anjo Gabriel aqui a Maria, nós encontramos também em outras palavras e de um outro modo nos profetas, sobretudo naqueles oráculos messiânicos do pós-exílio. Então nós vamos tomar agora alguns desses profetas que nos permite fazer essa associação textual, né? O texto do Antigo Testamento associado ao texto do Novo Testamento. Isso nós chamamos de paralelismo. Nós fazemos um paralelo entre as duas propostas textuais, né? Os dois textos. Isso não tira o valor nem de um nem de outro, mas nos diz que o Primeiro e o Antigo Testamento, eles se completam, né? Eles se complementam na figura de Jesus Cristo.
Então nós vamos tomar aí a Sagrada Escritura no profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 21. Então, claro, né, eu já marquei a minha Bíblia, então vai ser bem mais fácil encontrar. Vocês podem procurar aí ou depois retomar o vídeo. Joel, capítulo 2, versículo 21. Percebam, nós estamos falando do alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, de Lucas. Então agora vamos ver como Joel coloca isso dentro também dessa proposta da ação de Deus na humanidade. Terra, não tema, alegre-se e faça festa, pois Javé fez coisas grandiosas. Não temam animais do campo, pois o verde voltou às pastagens da estepe. As árvores já estão carregadas de frutos, a figueira e a parreira já produzem sua riqueza. Alegrem-se, filhos de Sião, e façam festa a Javé, o Deus de vocês. Então, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, diz Lucas. Alegre-se e faça festa, diz Joel. Então nós podemos fazer esse paralelismo, né? Essa comparação do profeta com o evangelista Lucas. Depois nós vamos ter também um outro oráculo messiânico, né? Falando desse alegra-te, em Sofonias. Profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Sofonias 3, 14. Grite de contentamento, filha de Sião. Alegre-se, Israel. Fique alegre e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Javé mudou a sentença que tinha contra você. Eliminou seu inimigo. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, disse Lucas. Aqui nós temos, grite de contentamento, filha de Sião, alegre-se Israel, fique alegre e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Aqui nós podemos fazer um outro paralelismo do Antigo Testamento com o Novo. Depois nós encontramos em Zacarias, um outro profeta que temos também. Aqui nós vamos ter dois desses oráculos. Então o primeiro está em Zacarias capítulo 2, versículo 14. Zacarias 2, 14. Diz assim: festeje e fique alegre, filha de Sião, pois eu estou vindo para habitar com você. Olha que interessante, eu estou vindo para habitar com você. Nesse dia, numerosas nações vão aderir a Javé, o Senhor, e passarão a ser o meu povo. Eu virei habitar em seu meio, e você ficará sabendo que foi Javé dos exércitos quem me mandou a você. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor te cobrirá com sua sombra, e você será a mãe do Salvador. Isso nós vimos em Lucas. Aqui em Zacarias nós temos também: festeje e fique alegre, filha de Sião, pois eu estou vindo para habitar com você. Nesse dia, numerosas nações vão aderir ao Senhor e passarão a ser o meu povo. Depois em Zacarias também, capítulo 9, versículos 9 em diante, nós temos um outro oráculo que diz, Zacarias 9, versículo 9: dance de alegria, filha de Sião, grite de alegria, filha de Jerusalém, pois agora seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Quebrará o arco de guerra, anunciará a paz a todas as nações, e seu domínio irá de mar a mar, do rio Eufrates até os confins da terra. Lembram-se que na celebração do Domingo de Ramos, nós temos também esse trecho aqui, né? Quando Jesus pede que vá buscar o jumentinho, e lá é o jumentinho, filho de uma jumenta, né? Então aqui nós temos esse outro paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas. Dance de alegria, filha de Sião,
Grite de alegria, filha de Jerusalém. Nós temos aqui em Zacarias. Então, nós trouxemos aqui essas quatro perícopes, né? Que nós usamos esse termo na teologia, no estudo bíblico, mas perícope quer dizer trecho, né? Esse trecho bíblico, esse versículo. Então, perícope bíblica, trecho bíblico, versículo bíblico. Então, esses 4 trechos, essas 4 perícopes aí do Antigo Testamento, para nos mostrar que o mesmo júbilo com que o profeta anuncia essa manifestação de Deus, o anjo também tem. Esse júbilo dos profetas é o júbilo do anjo. Ave, alegra-te, ó cheia de graça. É o mesmo júbilo dos profetas do Antigo Testamento. O anjo está saudando Maria jubiloso, nessa grande entonação. Alegra-te. Depois, nós podemos também fazer uma associação da segunda parte, né, do cheia de graça. A graça que é completa, a graça que transborda em Maria, né? Essa graça, essa cheia de graça, ela também pode ser entendida, ela também é percebida em outros textos bíblicos. Não necessariamente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Tanto é que essa palavra é tão forte, o hecharitomene, né? Hecharitomene seria uma pronúncia, o grego é sempre difícil de pronunciar, né? Essa expressão do cheia de graça, do hecharitomene, ela tem uma força muito forte. Tanto é que o texto de Lucas diz que Maria ficou confusa. Depois da saudação do anjo, se nós continuarmos ali em Lucas capítulo 1, versículo 29, logo abaixo da saudação do anjo, nós encontramos essa afirmação. Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. Não era uma saudação qualquer, era o hecharitomene. Ela tinha uma força toda própria, cheia de graça. Hoje nós repetimos isso com muita naturalidade, porque já faz parte de nós, já nos tornou familiar. Mas para Maria, o anúncio do anjo com essa expressão não foi tão natural, não foi tão simples quanto parece. Foi muito difícil para ela entender. Então Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. Então, aqui nós vamos entender um pouco dessa força quando nós encontramos também na Sagrada Escritura ela sendo atribuída a Jesus. Se a gente tomar o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, nós temos essa mesma expressão, cheia de graça, atribuída a Jesus. É a mesma palavra. Então, vejam lá, capítulo 1 de João, versículo 14. E a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Esse cheio de graça e verdade que João coloca a Jesus é o cheia de graça que o anjo anuncia a Maria. Então, aqui nós já podemos perceber que não é uma saudação qualquer, é uma saudação de peso, é uma saudação que provocou em Maria toda essa confusão. O que vai ser? Como vai se dar? Né? Ela ficou confusa diante da fala do anjo. Depois nós vamos encontrar também, uma segunda vez, nos Atos dos Apóstolos, essa expressão sendo usada a Estevão. Se a gente tomar lá Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Então nós temos aí a história, né, dessa perseguição e o testemunho de Estevão. Então, mártir, né, repleto de graça e poder. Estevão realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Então nós estamos falando aqui de Santo Estevão, mas a expressão que nos Atos dos Apóstolos aparece, repleto de graça, é o mesmo que cheia de graça, hecharitomene. Estevão, o repleto de graça, Maria, a cheia de graça.
Depois também nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas essa atribuição a Isabel, né? Lucas capítulo 1, versículo 41. Olha, vejamos juntos. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou com voz forte. Então, ficou plena do Espírito Santo, cheia de graça. Plena do Espírito Santo, cheia de graça. Então, são aí esses três personagens, né? Nós temos aqui Estevão, Isabel e também, claro, é muito mais que um personagem, nós temos a própria expressão atribuída a Jesus. Então, percebamos a força dessa expressão. Eu fico pensando, Maria, né? Aquela adolescente, aquela jovem que estava ali em Nazaré, uma cidadezinha tão apagada, e ela recebe essa visita do anjo, e o anjo já chega saudando. Alegra-te, ó cheia de graça. Recharitomene. Imagina isso na cabeça, no coração daquela jovem. Que confusão que não deve ter causado isso nela, né? Mas ela se colocou na atitude de abertura. Ela se permitiu fazer a experiência do amor de Deus, e a partir dessa experiência que ela fez do amor de Deus, Deus tocou a nossa humanidade e nos deu Jesus como irmão e como caminho, né? Como proposta de caminho. Muito bem, então nós poderíamos continuar, né, refletindo mais sobre esse trecho aí de São Lucas, que traz esse anúncio, né, do anjo, a encarnação do Verbo. É um mistério muito forte dentro da nossa espiritualidade. Mas nós vamos agora para a segunda parte da oração da Ave Maria. Então nós vimos aí a saudação do anjo e agora nós vamos nos encontrar na saudação de Isabel. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Essa expressão que Isabel grita, Isabel fala com voz forte, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Na Bíblia TEB, nós temos aqui essa tradução que nós estamos usando, que é a da Pastoral. A Bíblia TEB é uma edição ecumênica, né? Uma tradução ecumênica da Bíblia. A Bíblia TEB traz esse trecho com uma beleza assim incrível. Olha como traduz a Bíblia TEB. Tu és a bendita mais do que todas as mulheres. Bendito é também o fruto do teu ventre. Percebam que ela diz assim, mais do que todas as mulheres. E quando fala do fruto de Jesus, ela diz, bendito é também o fruto do teu ventre. Né? Bendita, bendito. Quando nós tomamos aqui a edição pastoral, nós encontramos, você é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Na Ave Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Depois também nós temos outras traduções, né? Peregrino, a Jerusalém, tantas outras aí. Mas aqui já dá para a gente perceber, né, essa saudação que Isabel faz a Maria. Então nós temos ali um primeiro momento da alegria do anjo, que vem saudar a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Depois nós temos a alegria de Isabel, que também saúda a mãe de Jesus, a mãe de Deus, a cheia de graça, né? A repleta de alegria, beleza e gratuidade. Então, Maria é essa bem-aventurada. Depois nós vamos encontrar no Evangelho Jesus fazendo uma grande pregação, falando das bem-aventuranças. Maria aparece aqui como a primeira bem-aventurada, a bendita. Bendita és tu. Bendita porque você é cheia de graça. Bendita porque você foi escolhida entre todas para ser a portadora do bendito. O bendito que é o fruto que está no seu ventre. Então, essa saudação de Isabel, ela também tem uma força muito forte. A força muito forte é redundância, né? Mas tem essa força também. Isabel, ela vem com todo esse Espírito do Senhor. Ela estava cheia do Espírito Santo.
se a gente tomar ali essa escrita, né, nós estamos aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nos versículos 39 em diante. Então, nesses dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, Maria saúda, né, Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo. Lembram que nós comentamos agora há pouco, né? Cheia do Espírito, cheia de graça, ficou plena do Espírito Santo. E exclamou com voz forte: você é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Então, aqui nós temos também essa saudação de Isabel. Nós podemos também aqui fazer esse paralelismo com o Antigo Testamento. Nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas essa força de Isabel e podemos olhar ali também em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Nós temos aí o rei Davi, e aí então o rei Davi diz: nesse dia Davi teve medo de Javé. Javé aqui seria o Senhor, né? Davi teve medo do Senhor e disse: como a arca de Javé pode vir a mim? Isabel diz: como a mãe do Senhor vem a mim? E Davi diz: como a arca de Deus, de Javé, vem a mim? Então a mesma expressão de Isabel a Maria é a expressão de Davi quando vê que a arca está chegando para ficar ali junto dele, né, em sua casa. Então essa exclamação de Davi é a mesma exclamação ali de Isabel, esse paralelismo do Antigo e do Novo Testamento. Agora, claro, nós estamos falando aqui da arca. O que é essa arca? A arca era como se fosse um baú, assim. Nós estamos tentando traduzir de um modo bastante precário, mas é mais para facilitar o entendimento, né? Então era uma arca mesmo, um baú construído com todo carinho, todo respeito, todo cuidado, que transportava a palavra de Deus, né? Que transportava esse registro da manifestação de Deus no mundo. Então era algo muito sagrado, não era um objeto qualquer, era um objeto que transportava, era o portador, né, da palavra de Deus. Assim como Maria é a portadora da palavra de Deus encarnada, feita carne. É a palavra da Arca da Aliança, agora se encontra na carne de Maria. Não temos mais aqui a arca de madeira, nós temos um corpo que está portando o corpo de Deus, né? O corpo de Deus, que é Jesus Cristo. Então, aqui nós temos então essa expressão de Davi e a expressão de Isabel. Depois, nós continuando o texto aqui de 2 Samuel, nós vamos encontrar o trecho que diz que Davi pediu que a arca fosse para a casa do sacerdote Obed-Edom. Fez então que a levassem para a casa de Obed-Edom, o Gitita. A arca ficou na casa dele por 3 meses. Isso nos recorda alguma coisa, né? Quanto tempo Maria ficou na casa de Isabel? 3 meses. A arca na casa daquele sacerdote por 3 meses. A nova arca, Maria, na casa de Isabel, que estava também ali o sacerdote Zacarias, né? Então, continua dentro dessa perspectiva do sacerdote. Então, o sacerdote Zacarias teve Maria, a nova arca, em sua casa por 3 meses. O sacerdote Obed-Edom teve também a arca da aliança em sua casa 3 meses. Então, primeiro a expressão: como eu posso merecer que venha até mim a arca e a mãe do Senhor? E depois nós temos aí o tempo: 3 meses ficou, tanto na casa de Zacarias e Isabel, quanto na casa do sacerdote Obed-Edom. E aqui nós temos também uma outra associação, né, interessante.
O que acontece com João Batista quando Isabel ouve a saudação de Maria? Ele pula de alegria no ventre. O que acontece com Davi quando ele se encontra com a arca? Ele pula e dança de alegria na frente da arca. Então, essa dança, né, de Davi está contada aí um pouco mais à frente, né, nesse próprio texto de 2 Samuel, que depois vocês podem fazer uma leitura melhor dele, né? Então, esse jeito de se manifestar. Davi pula de alegria diante da arca, João Batista pula no ventre de Israel diante da nova arca que é Maria. Então, a arca da aliança, a nova arca da aliança, essa novidade que faz novas todas as coisas. Faz novas porque é fruto do Espírito. E o Espírito não deixa nada como está. Ele está sempre transformando todas as coisas. Então, nós temos aí essa comparação, né? Esse paralelismo do Antigo e do Novo Testamento. Então, essas duas expressões nós gostaríamos de refletir a princípio. A saudação do anjo, a saudação de Isabel. Perceber como o Antigo Testamento dá lugar ao Novo e como o Novo Testamento retoma algumas manifestações de Deus que estão registradas também ali no Antigo Testamento. Essa íntima união que existe entre primeiro e segundo, Antigo e Novo Testamento. Então, assim nós vamos concluindo um pouco aí dessa mariologia de Lucas, do Evangelho de Lucas, fazendo um pouco essa comparação com o Antigo Testamento e também com alguns outros textos do Novo Testamento. É claro que a mariologia de Lucas poderia ser muito mais aprofundada, mas a princípio vamos ficando por aqui para dar tempo da gente visitar um pouco Marcos e Mateus, certo? Então, terminando a mariologia de Lucas, nós vamos entrar na mariologia de Marcos. Marcos é o primeiro evangelista, é o primeiro evangelho a ser registrado. Nós sabemos que a tradição ia sendo passada de forma oral. Os pais iam passando para os filhos, as comunidades iam partilhando entre si, e desse modo, tudo aquilo que foi da experiência de Jesus, os apóstolos, os primeiros irmãos que chegaram para viver essa experiência de Jesus, então foram sendo transferidas oralmente. E aí depois nós vamos começando a ter esses registros. Aqui em Marcos, a principal questão é: quem é Jesus? Marcos está nessa busca. Ele quer responder: quem é Jesus de Nazaré? Ele precisa dar essa resposta. Nós tínhamos uma comunidade em crise, querendo entender melhor, compreender melhor, e Marcos se faz essa proposta. Marcos com as suas comunidades, né? Então ali ele faz essa elaboração do seu evangelho. Junto dessa pergunta, quem é Jesus, que vai estar sempre no evangelho de Marcos, nós vamos encontrar também como devemos fazer para sermos discípulos de Cristo. Como é ser discípulo de Cristo? O que precisa ser feito para ser reconhecido como um dos discípulos de Cristo? Então, quem é Jesus de Nazaré e como ser discípulo de Jesus? Sempre nessa perspectiva do compreender. Eles queriam compreender quem era Jesus. Por isso, várias vezes nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos algumas situações assim que os discípulos não compreendem o Mestre, o povo não compreende quem é Jesus. Então sempre vai estar dentro dessa dinâmica da não compreensão. E Marcos tentando mostrar esse Jesus, né? Quem é ele? Claro, se Marcos está tentando responder quem é Jesus, Maria vai aparecer dentro dessa perspectiva também. Então nós temos aí um primeiro evangelho. Claro que a figura de Maria ainda não vai ser apresentada com tanta clareza quanto nós encontramos em Lucas. Lucas seria, assim, dos evangelhos sinóticos, o que traz mais elementos para serem refletidos, né, dentro dessa proposta da Mariologia. Então nós temos aí 3 textos bíblicos no Evangelho de Marcos, falando de Maria. O primeiro nós podemos encontrar em Marcos 3, de 20 a 21. Né? 20 a 21. Marcos 3, 20 a 21.
Então Jesus foi para casa e de novo a multidão se aglomerou, de modo que eles não conseguiam nem comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram detê-lo, porque diziam, ele ficou louco. Então aqui nós temos esse primeiro aceno assim, de Marcos, falando dos parentes de Jesus. Hoje na teologia, sobretudo na teologia bíblica, né, na interpretação bíblica aqui, não se sabe ao certo se Maria estava ali, porque Maria ela conhecia o filho, né, ela sabia quem era Jesus. Então Marcos está falando desses parentes aqui, mas não parece muito correto colocar Maria dentro desse grupo. Talvez fossem ali aqueles parentes mais distantes, né? Que estavam com medo das consequências daquilo que Jesus estava falando. Então eles vão lá para tentar deter Jesus. Então esse seria um primeiro aceno de Marcos para a sua família, né? Para os seus parentes. Depois nós temos aí o versículo 22, também de Marcos capítulo 3. Então o versículo 22 diz que os doutores da lei que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possuído por Beelzebul, e ainda, é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Né? E aí depois Jesus, ele toma a palavra, chamou para junto de si e lhes falou em parábola. Como pode Satanás expulsar Satanás? Então, claro, a intenção aqui desses doutores da lei era colocar em descrédito Jesus. Eles queriam desfazer, humilhar Jesus ali. E aí ele diz, é por Beelzebul que ele faz o que faz. Não acreditem nesse homem. É isso que os doutores estão falando, né? Os letrados ali daquele tempo. Querendo colocar Jesus em descrédito. Querendo colocar Jesus como chefe dos demônios. Imagina Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, sendo comparado ao opositor de Deus, ao opositor do sagrado, ao opositor do divino. Né? Então, Jesus estava sendo colocado ali em descrédito. E aí Jesus aproveita aquela oportunidade e faz a sua catequese. Ele catequiza os seus. E aí então acontece que chegam naquela casa a mãe e os irmãos de Jesus. Nós estamos ali no versículo 31. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ele estava lá dentro, né? Então, eis que a tua mãe e os teus irmãos te buscam lá fora, alguém disse a Jesus. Aqui muita gente se confunde, né? E pergunta sempre assim, várias vezes eu já encontrei pessoas que vieram perguntar, né? Frei, quem são esses irmãos de Jesus? Maria teve outros filhos? Como foi isso? Confunde muitas vezes. Nós podemos fazer uma interpretação a partir da cultura judaica, que ali os primos de primeiro grau também eram considerados irmãos. Né? Isso é uma das possibilidades de tentarmos interpretar esse texto bíblico. Mas aqui eu gostaria agora de fazer uma outra reflexão que nos ajuda também, né? Como Jesus estava nessa atitude de descrédito. Vejam que logo antes desse trecho, os doutores da lei, os letrados, falaram que Jesus estava agindo por Beelzebul. Ele era o rei, né? o chefe dos demônios. Né? Então Jesus estava sendo desqualificado ali. Eles estavam colocando Jesus como uma figura desacreditada. E aí, quando falam, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles estão dizendo assim, como pode você ser o Messias, ser o Filho de Deus, se a sua mãe e seus irmãos, que são aqui da vila mesmo, estão ali de fora te esperando? Eles queriam causar um nó na cabeça daqueles que estavam ouvindo Jesus falar. Então, ainda continuaram nessa atitude de descrédito. Eles falaram da mãe de Jesus e dos irmãos para dizer assim, quem é você que está falando aqui conosco? Né?
Quem é esse Jesus que está aqui querendo nos anunciar uma proposta, nos fazer uma proposta? Se ele tem uma mãe que está ali fora chamando por ele, se ele tem irmãos que estão ali fora, se ele é aqui do nosso vilarejo, depois nós vamos encontrar isso mais adiante, né? Jesus não é o carpinteiro, filho de Maria? Lembram desse outro episódio? Então era um modo de desqualificar Jesus. E aí, qual é a resposta? Cheia de sabedoria, porque Jesus já tinha entendido a ironia que estava ali naquela fala. Então Jesus diz: minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui sentados, me ouvindo e tentando colocar em prática a palavra de Deus, a vontade do Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente toma o texto bíblico, né, como tal, nós vamos encontrar ali Jesus dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então essa é a resposta que Jesus dá, percebendo a ironia, percebendo que eles queriam desqualificá-lo. Então ele diz: esses que estão aqui sentados, percebam, a atitude de estar sentado é importante observar também. Sentado é aquele que está abaixo ouvindo, né? Acolhendo aquilo que vem, né, de quem está em pé falando. Jesus era aquele que dava a sua palavra e os que estavam sentados ouviam a sua catequese, ouviam a sua fala. Então é dentro dessa perspectiva que nós vamos fazer a leitura desse trecho bíblico, dessa perícope. Jesus sendo ironizado, sendo diminuído, né, sendo humilhado ali. E aí ele diz: olha, esses daqui que estão me ouvindo são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Nisso não significa que Maria está sendo rejeitada. Nisso não significa que Maria está negando, que Jesus está negando a maternidade de Maria, ou o amor que ele tinha por sua mãe. Não, ele estava simplesmente catequizando aqueles que queriam colocá-lo à prova. Ali, Maria, ela se apresenta também como aquela que escuta, também como aquela que cumpre a vontade do Pai. Ela é a cheia de graça que se colocou na atitude de corresponder àquele de onde vem a graça, que é o Senhor. Então, o Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar esse trecho que fala de Maria, mas muito discreto. Depois nós temos um outro trecho do Evangelho, quando no capítulo 6, versículo 16, nós encontramos com Jesus em Nazaré. 6, versículo de 1 a 6, desculpa. Capítulo 6, versículo de 1 a 6. Saindo daí, Jesus foi para a sua terra, e seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. Aqui, o que mais nos chama a atenção é que Marcos coloca dentre tantos questionamentos Maria. Eles estão questionando: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa? Esses milagres realizados por sua mão? Este não é o carpinteiro? Aí cita, filho de Maria. Aqui eles também colocam o filho de Maria não para exaltar a mãe de Jesus, mas é para também colocá-la de lado, rejeitá-la. É colocando assim: é Maria, é aquela lá que mora com José, a esposa de José, né? É Maria aqui da região mesmo, é uma qualquer. É isso que está como pano de fundo nesse trecho do Evangelho. E aí, então,
Jesus diz, um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. Então, eles estão colocando aqui, eles que eu digo o Evangelho, né? Marcos e a comunidade, eles estão colocando Maria como uma das outras questões acerca de Jesus. O carpinteiro, aquele que opera milagres, aquele que faz isso, faz aquilo, o filho de Maria. Ela aparece dentre tantas outras questões. Então, isso é porque é inacreditável ser Jesus o Messias. Ser aquele homem de Nazaré, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, ser o Messias. Não tem como a gente acreditar nisso. Lembram que Marcos está tentando responder quem é Jesus, né? Então, dentro dessa tentativa de responder quem é Jesus, ele apresenta essa figura de Maria sem relevo nenhum, quase insignificante. É aquela que vem, né, para onde Jesus estava, e Jesus já fala, não, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui. E Maria depois também aparece nesse segundo momento como uma citação. É o filho de Maria, né? Quase como uma desqualificada também. Então são esses dois momentos aí que Marcos, mais propriamente, cita Maria no seu evangelho. Então, ele ainda é um evangelho muito carente de referências a Nossa Senhora. Quase não se fala de Maria, até porque o intuito, como nós já dissemos, o foco é mostrar quem é Jesus de Nazaré e como segui-lo. Então não dá para aqui pegar muitos elementos da Mariologia do evangelho de Marcos. Então vamos agora partir para o evangelho de Mateus, né, para darmos já aí uma conclusão dessa nossa primeira reflexão, essa primeira aula. Então, se nós tínhamos o Evangelho de Marcos escrito mais ou menos no ano 60, nós temos agora Mateus 10 anos depois. Então, Mateus escreve o seu Evangelho mais ou menos por volta do ano 70, né, por volta ali do ano 70. E o intuito de Mateus é escrever contando todas essas experiências de Jesus, com Jesus, para os judeus. Então, o público que Mateus está escrevendo é o público judaico. Então, vejam que no Evangelho de Mateus, se você pega aí o Mateus capítulo 1, capítulo 1 de Mateus, vamos tomar aqui. O capítulo 1, ele vai falar da genealogia de Jesus. Então, ele já começa a partir daquilo que é importante para os judeus, que é o quê? A tradição, a descendência, é aquilo que vai sendo passado de pai para filho. E aqui nós temos também muito forte a figura masculina. Nós estamos num contexto judaico, escrevendo para os judeus. Então, ele tinha que usar uma linguagem que os judeus pudessem entender e, a partir desse entendimento, provavelmente aderir à fé em Jesus Cristo. Então, Mateus está fazendo essa proposta aos judeus, né? Então, ele abre o Evangelho nessa genealogia, buscando desde Davi até Jesus, o Messias. Então, ele vai trazendo detalhes dessa linhagem. Agora, uma coisa nos chama a atenção. Nós estamos falando de Mariologia, né? A figura de Maria, um estudo sobre Maria. Aqui Maria aparece nessa genealogia. Interessante isso, porque predomina-se a figura paterna, o homem, e aqui Maria vem. Só que não é só Maria que aparece na genealogia. Maria é a quinta mulher que aparece. Nós temos aí outras 4 mulheres, o que é extremamente incomum. Não é muito próprio isso do judeu e do evangelista trazer, né? Então, a primeira mulher que aparece é Tamar. Tamar é a falsa prostituta. Se você quiser conhecer um pouco mais da história de Tamar, é muito interessante, né? Está lá em Gênesis capítulo 38. É uma situação extremamente assim complicada, né? Para nós compreendermos a partir da nossa leitura de hoje. Ela foi dada em casamento, depois o marido morre
e aí, lógico, né, pela cultura, o segundo filho deveria assumir o papel do marido para dar descendência à família, então deveria assumi-la como esposa. Só que o segundo não queria dar a descendência para o irmão, então o segundo não engravida Tamar. E aí Tamar, Deus se ira e ele morre. Então já é o segundo esposo dela que morre, né? Então o pai, querendo poupar o terceiro filho, diz: olha, volta para a casa da sua família e fica lá, né? Que no tempo oportuno, quando o terceiro filho crescer, ficar adulto, então ele vai te tomar como esposa. E aí acontece então uma situação, ela volta para casa e ela fica sabendo que aquele homem, né, iria passar ali pelaquela região. Não me lembro mais muito bem agora os nomes, quem era quem aí é. Mais ou menos a história é essa, né? E aí então ela tira a roupa do luto e se veste como uma prostituta. Então é uma falsa prostituta. E o pai passa e aí ali ele tem um encontro com ela e ela fica grávida. Só que para ter esse encontro ela pede algum objeto. Era o anel, o cajado e tinha algum outro objeto lá que ela pedia. E aí ele prometeu dar um cabrito, e aí um bezerro, acho que é um cabrito mesmo. E depois ele voltaria, entregaria o cabrito e ela devolveria aqueles bens, né? E quando ele volta, pede para levar o cabrito, ela não está mais lá. Ela já voltou para casa com a roupa de luto e tudo mais. Chega-se então a notícia lá que ela teria se prostituído e estava grávida. Então ela tem uma sentença de morte. Só que aí ela entrega aqueles objetos e diz: o pai do meu filho é o dono desses objetos. E aí ele reconhece que ele errou mais do que ela e ele dá então a liberdade, né? Entrega. Mais ou menos a história é essa. Então é só uma história que eu estou citando, né? Porque nós temos aí essa figura, né? Tamar. Ela aparece ali no versículo 3 da genealogia. Com Tamar, Judá foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Arã. Então vai seguindo toda essa genealogia. Então Tamar é a primeira mulher que aparece, a falsa prostituta, aquela que se fez de prostituta, mas na verdade ela não era, né? Depois nós temos uma segunda mulher na genealogia, Raabe. Raabe, nós podemos encontrar a história dela em Josué capítulo 2. Lá eu não vou contar agora porque senão nós vamos nos delongar muito, né? Então, Josué capítulo 2 você encontra a história dessa prostituta estrangeira. Então, a primeira era uma falsa prostituta, a segunda, uma prostituta estrangeira. Depois, a terceira, Ruth. Ruth, nós temos lá o livro de Ruth, né, capítulo 4, nós encontramos a história dela. Então é uma estrangeira que casou com o velho Boaz. Ali você pode ler toda essa história. E a quarta mulher, Betsabé. Então foi com quem Davi adulterou. Então são essas 4 mulheres. E todas essas 4 mulheres nos chamam a atenção porque são situações de irregularidade. São estrangeiras ou prostitutas, né? Não é regular. Não é normal o judeu registrar uma coisa dessa. E aí, mais anormal, mais irregular ainda, é a quinta mulher. Quem é essa quinta mulher? Maria. Maria é a quinta mulher que é narrada nessa genealogia. Maria é a irregularidade por excelência, porque ela é virgem e se torna mãe. Olha, aqui nós estamos diante de 5 mulheres com 5 irregularidades, só para dizer que a soberania na história da salvação é de Deus. Ele, mesmo em meio a todas as irregularidades, ele age e faz a sua história de salvação acontecer. Então, isso é para nós percebermos, não é desproposital que Mateus traz esses elementos. E bonito também que ali na genealogia, quando chega em José, olha o versículo 16, Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.
Então nós temos assim, a figura, a genealogia vem narrando, chega em José, passa para a figura feminina, que é Maria, a mulher, e ali nós temos o início de uma nova humanidade, a nova genealogia da humanidade, né? O início da genealogia da novidade. Novidade porque é gerada segundo o Espírito Santo. Então, o cerne da Mariologia de Mateus é mostrar Maria como a mulher, a mãe virginal do Messias Salvador, né? Do Cristo, daquele que virá para libertar todas as nações e fazer cumprir a promessa de Deus aqui nesse mundo. Então, Maria concebe pelo Espírito Santo sem a intervenção da humanidade. E ela se torna e continua mãe pura, virgem, né, sem conhecer homem. Simplesmente porque é uma iniciativa pura de Deus. Não existe outra iniciativa. A iniciativa vem propriamente de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós tomamos aí esses 3 evangelistas, né? E a partir deles nós fomos tomando outros textos bíblicos para dizer que Maria, ela é apresentada como a alegre, a cheia de graça, a bela, a gratuita, aquela que é um dom, né, para a humanidade, para todos nós. Maria é aquela que na sua descrição responde um sim generoso e esse sim muda, renova, faz tudo novo, porque ela está cheia do Espírito Santo. Então, nós vamos finalizando por aqui. Na semana que vem nós vamos começar por João. João é um evangelho altamente teológico. Falar de João sem falar de teologia é impossível. Aliás, toda a escritura precisa da teologia para ser interpretada, né? Mas o evangelho de João, ele tem uma teologia por excelência. Então, dada essa força, então nós acabamos deixando para a semana que vem. E aí, depois de João, nós vamos entrar nos dogmas que a igreja proclama. Então, passando pela Sagrada Escritura, vamos à doutrina e concluiremos com a espiritualidade franciscana. Desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa semana. Peço que vocês passem adiante todas essas informações, contribua para que mais pessoas também façam essa experiência de Deus e também de Maria. Vamos concluir pedindo a bênção sobre cada um de vocês, sobre todas as famílias, sobre todos nós, sobre as pessoas que estão sendo atingidas por essa pandemia, para que a Mãe de Deus nos liberte de todos esses males e alcance de Deus para nós essa grande graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós, desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, boa noite, paz e bem. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Sob esse manto do céu, guardai-nos sempre do amor de Deus. Sob esse manto do azul do céu,